Visualização do cálice da cura. Avistamos sobre a terra um cálice dourado, que agora preenchemos com a chama verde da cura. Nós pedimos aos dirigentes e anjos do raio da cura para multiplicarem nossas energias até preencher o cálice. E juntos vemos agora o cálice inclinar-se suavemente, derramando a essência verde da cura. Ela se espalha sobre a terra. Toda a vida recebe agora a bênção da cura. Assim seja. Assim seja. Olá, almas irmãs, uma vez mais com muita alegria aqui com vocês pela Rádio Mundial e sempre trazendo espiritualidade e saúde. E hoje, como sempre, temos convidados especiais para estar dividindo conosco os conhecimentos, trazendo aquela mensagem para que nós possamos adquirir mais e mais conhecimento e com sabedoria equilibrar nossa saúde. E eu estou aqui, como sempre, com o Marcos e hoje, muito especialmente, com o Daniel, que trouxe para nós um assunto de suma importância. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde, almas e irmãs na luz. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse período da tarde. Obrigado pelo convite, para poder falar um pouco aqui sobre o método Kovačić. Muito importante. Obrigado, Valdir. Bacana, Daniel. E você sabe que é algo assim que precisa, né? Como nós estávamos conversando agora há pouco. A consciência, a gente, por mais que a gente pense às vezes que já é o suficiente, né? Sim. Que as mídias todas, televisão, rádio, internet, enfim, está sendo suficiente para tratar desse assunto. Mais e mais, cada segundo da vida a gente está percebendo que não é bem assim, Não é bem assim. A realidade do câncer é muito diferente do que é propagada por aí, né? Se a gente pegar dados estatísticos mesmo, entra lá no site da Organização Mundial da Saúde, Observatório do Câncer e vários outros, você vai ver que a realidade é bem diferente do que se fala. E assustador. O Daniel estava nos mostrando agora há pouco, gente. E realmente é assustador. Então, por isso a gente fez questão e sempre, enquanto estivermos por aqui, desta oportunidade e contando, claro, com a ajuda de vocês, com a audiência, o carinho de vocês, nós vamos estar sempre tratando desse assunto. O Daniel vai estar podendo sempre estar vindo aqui e nós falando mais e mais, porque é de suma importância realmente trazermos essa consciência. E eu já vou deixar o Daniel falar, porque eu quero que ele apresente o método para vocês, fale um pouquinho do livro, fale um pouquinho até mesmo, né, de tudo isso que nós estávamos conversando agora há pouco. Claro. Enfim, fique à vontade. Vamos lá. Valdívia, você conhece nosso trabalho, você acompanha? Sim, graças a Deus, desde 2010. E conhece o mais importante, que são os resultados, assim. Sim. O pessoal costuma falar, isso, aquilo, eu falei, eu falo para os nossos pacientes, uma coisa muito importante, eu acho importante dizer para os ouvintes, né, é o que, não importa se você acredita ou não, né, eu falo para os pacientes, que quando vai no primeiro dia a gente explica um monte de coisa, você não precisa acreditar no que eu estou falando, você não precisa acreditar em nada do método Kovačić. Você precisa simplesmente entender. Porque a partir do momento que você entende o que nós estamos falando, você está apto a fazer corretamente, e fazendo corretamente o resultado vem. Não importa a crença, nada disso, né? Tanto que a gente faz terapia em animais, e aliás, tratar animais, Valdívia, não sei se chegou a ter essa experiência em tratar animais com câncer, é muito mais fácil tratar animais. Por uma questão muito simples, o resultado é muito rápido. Isso. E por uma questão assim, muito prática também, o animal não fala. Ele não chega para mim, Daniel, cadê a estatística? Daniel, cadê a comprovação? Isso, Daniel, minha religião, Daniel, isso, né? Daniel, aquilo. Mas questiona, né? Porque minha vizinha disse, porque a internet disse, sabe? O animal, você vai lá, faz a terapia, bum, o resultado vem. E o que é o método Kovačić, né? Vamos começar lá pelo começo. Sim. E eu vou falar assim, o tempo é curto, né?
E a gente tem muito... Curto por tudo que a gente tem que falar, né? Porque a gente está falando de uma história de 70 anos, pessoal. 70 anos. De muitas horas para isso. Então, assim, eu vou resumir muito, mas tem o site, que é o aemk.org.br. O YouTube tá cheio de vídeo muito bacana. É só você entrar no YouTube AEMK Brasil. E tem o Facebook também, a AMK, Associação Estevam e Maria Kovacic. Lá você tem tudo quanto é informação nossa. O que é o método Kovacic? Foi desenvolvida pelo Sr. Estevam Kovacic, por isso o método Kovacic, lá no final dos anos 50, né, nos anos 50. Mas, assim, super resumidamente, o mais importante para nós é a origem, né? E para nós, dentro do método Kovacic, tem apenas uma origem para o câncer, que é quando o organismo vivo se expõe prolongadamente a uma vibração, né, uma energia, uma frequência. Não se prenda, pessoal, muito aos termos, né? A gente fala energia, é um termo muito genérico, né? Sim. É só para entender mesmo, para poder visualizar melhor. Então, quando a água que está lá no subsolo, no lençol freático, ou uma própria tubulação de esgoto que está no subsolo, ela é contaminada com fezes, a vibração dessa água muda. E quando o ser humano, o animal, qualquer organismo vivo se expõe prolongadamente a essa vibração que vem lá de baixo, dessa água contaminada com fezes, vai adoecer de câncer. Por isso, a possibilidade é para todos. Não tem Exatamente. Essa coisa assim, a célula do câncer, então... Não, Isso. Todo mundo infelizmente, está sujeito. Todo mundo está sujeito. E é por isso, primeiro, que para nós não existem tipos de câncer. É câncer. Né? E segundo, por isso nem que... Nem o benigno ou o maligno, né? Câncer é câncer. Exatamente. Por isso que é tão difícil. Pessoal, mas só isso é a origem? Porque realmente é meio decepcionante. Você vê câncer matando quase 1.000 pessoas por hora no mundo. 1.000 pessoas por hora morrem de câncer por ano. É muita coisa, por hora, né? Desculpa. Né? É muita gente. Daí vem falar que água com fezes causa câncer. Se você for parar para pensar na alopatia, o que dá câncer? Tudo dá câncer. O bacon da câncer, carne vermelha, o detergente, a pasta de dente, o sol, o ar-condicionado, coca, transgênico, assim. Eu vou ficar o dia inteiro dizendo. E além de tudo isso, eles ainda entendem o câncer como sendo genético. Se você for pensar, qualquer um aqui que está ouvindo, ou nós mesmos, está exposto a 30, 40, 50 desses itens que teoricamente geram câncer por dia. Então, quer dizer, como alguém hoje ainda não tem câncer? Né? Então, assim, é uma coisa muito mais simples. Como a ciência não consegue traçar um padrão que encaixe tudo, realmente acaba apontando tudo para todo lado. E eu estava até comentando com você dessa pesquisa, porque eu li um jornal aqui que dizia assim na manchete, né? Cientista, estudo aponta a relação entre depressão e mortalidade por câncer. Então, a depressão, além de causar o câncer, leva a pessoa a óbito, né? De acordo com o jornal grande aqui de São Paulo, comentando uma pesquisa de Londres. Porque desvitaliza, né? Porque uma pessoa depressiva, ela está o quê? Como se na escuridão, sem vida, sem luz. Exatamente. Eu tive um caso desse. A pessoa estava com depressão, falou, Daniel, acredito na sua gosto da sua terapia, gostei de você, gostei do que você falou, vou fazer, mas meu câncer veio da depressão. Oxi. Quando eu falei com ela, eu falei, tá, mas e aí? Por que veio da depressão? Porque minha irmã morreu. Uma coisa que é muito óbvia, pessoal, é que quando uma pessoa entra em depressão, o que ela faz? Ela muda a rotina dela. E para nós, eu falei um tempo longo para se expor a essa vibração para adoecer de câncer. Esse tempo longo, no caso do ser humano, são 2 anos, né? É sempre 2 anos, pode ser um mês a mais, um mês a menos. E normalmente, 80% das vezes, a pessoa muda para o local que está contaminado, fica 2 anos, depois a doença vem. Que mudança é essa? Mudei de casa. Mudei de emprego. Então, você muda o seu local físico. Até local, né? Que exatamente. Dormia, que já estava ali há muito tempo. Exatamente. Eu tô no quarto da frente, resolvi dormir no quarto do fundo da minha casa. Saí de onde não tinha, fui para onde tinha. E até uma mudança menor. Eu deixei de sentar desse lado da mesa, comecei a sentar daquele lado da mesa. Que aqui pode não ter, ali pode ter, porque essa vibração sobe só na vertical. Então, você precisa estar exatamente em cima desse veio de água. E como é óbvio, então, depressão muda a rotina. Eu falei, e depois sua irmã morreu, o que você começou a fazer? Eu comecei a ficar mais lá em casa, comecei a sentar mais numa cadeira ali, porque eu não tinha vontade de sair. Resumindo, ela saiu da rotina dela, começou a frequentar outra rotina que ela manteve por 2 anos e a doença veio. Então, do nosso ponto de vista, no método Kovacic, a depressão não causou câncer. A depressão fez com que ela mudasse a rotina dela e que se mantivesse nessa rotina por 2 anos até a doença vir. Mas voltando ao ponto dessa pesquisa, o que o pesquisador diz no final da pesquisa, né? Porque pouca gente lê a pesquisa. O pessoal lê, acho que 80% das pessoas lê a manchete, uns 20% lê os 2... E na pesquisa, a fonte original, assim, pouquíssimos chegam lá. E eu fui ler, porque as pessoas cobram comprovação científica nossa. A gente não tem por quê? A gente não tem recursos para produzir uma pesquisa científica. Resultado a gente tem de sobra,
né? Então, o que eu faço? Eu leio dos outros. Daí, a frase que ele põe no final é bem expressiva. Ele diz assim: é preciso realizar outras pesquisas para entender mais sobre a relação do câncer e suas possíveis causas. Resumindo, ele não consegue dizer que depressão ou qualquer outra coisa causa câncer. Com Um certeza, pesquisador mas tá claro isso. que fez uma pesquisa com 163 mil pessoas. Então, assim, Poxa, é que ninguém chega lá. É bem expressivo, né? E que a gente está falando no começo. Então, o jornal diz uma coisa, a imprensa diz uma coisa, a TV diz uma coisa, sim. e a realidade é um pouco diferente. Mas eu falei isso por quê, pessoal? Para abrir um pouco a mente de vocês, né? Eu acho importantíssimo buscar informação, né? Leia, pesquisa sobre o método Kovačić mesmo. Se você falasse isso para mim, eu não conhecesse o método Kovačić, eu falo, calma aí, o que será isso? Mas eu vou investigo, vou pesquiso. Na internet você acha um monte de depoimento, um monte de coisa bacana sobre o Kovačić. Mas voltando ao ponto. Então, essa é a origem, né? Porque acho que já foi bastante tempo. A gente começa a falar, né, Valdívia? O papo flui bacana aqui. Sim, e fala coisas importantes. Exatamente. Então, a gente fica exposto a essa vibração. 2 anos depois, no caso do ser humano, vai aparecer a primeira manifestação da doença. O tumor, a ferida, a disfunção de um órgão, né? Mas para nós isso não é o câncer. Câncer para nós é o quê? É um agente, é uma coisinha que fica ali perto da região do coração e do baço. E que durante esses 2 anos ele aparece, começa a enfraquecer o corpo, começa a debilitar, tanto que a pessoa começa, depois de 1 ano mais ou menos de exposição, começa a sentir uma disposição anormal, mais cansado, começa a acordar mais cansado que foi dormir, dores pelo corpo, são sinais que esse agente está já trabalhando. É claro que isso também é sintoma de várias outras coisas, então não é porque você está sentindo isso que você está exposto que você vai ter câncer, tá, pessoal? A gente tem que saber separar bem as coisas, mas a gente sabe dizer o quê? Que quando a pessoa vem com câncer, normalmente, 90% das vezes, ele passou por isso, né? E daí, o que acontece? Esse agente, quando completa 2 anos, ele vai se manifestar onde, né? Porque, por exemplo, se a doença é esse agente, essa coisinha, que fica próxima à região do coração e do baço, porque de repente tem um tumor no cérebro, uma ferida na pele, né? O que acontece? Esse agente vai se manifestar normalmente na parte mais frágil do organismo da pessoa. Eu gosto de usar muito o exemplo do fumante, que é o mais ilustrativo, né? Qual que é a parte mais frágil do fumante? Sim, o pulmão. O pulmão, né? Todo o sistema respiratório, principalmente o pulmão. Então, passou 2 anos. O agente tem a força suficiente para se manifestar, aonde que vai mostrar menos resistência? É o pulmão. Então, provavelmente lá que aparece. E pensando assim, e jogando isso para outros exemplos, a gente consegue ver isso muito nitidamente, muito claro, baseado em dados. Se você for ver, por exemplo, qual que é o principal câncer em mulheres? Mama e órgãos reprodutores. Sim, por quê? Porque essas são as partes mais frágeis do organismo da mulher. Você pega homem com 50, 60 anos, qual que é o câncer mais comum neles? Próstata. Por quê? Ali é a parte mais frágil do organismo. Então, quando a gente tem força suficiente, é ali que ele se manifesta. O principal câncer em criança, mais comum em criança, é a leucemia. Por que é a leucemia? Porque como a criança está em desenvolvimento, a medula está trabalhando demais. Então, como ela está trabalhando demais, é a parte mais sensível, né? Então, ali é a parte que o agente aproveita para se manifestar. E por aí vai, pessoal. Então, colocando esse conceito, em qualquer caso, você vai entender por que as coisas acontecem dessa maneira, né? Mas seguindo em frente, daí a doença aparece na forma normal, um tumor, ferida, disfunção de um órgão. E por que é importantíssimo entender isso, Valdívia? Porque no método Kovačić, e é por isso que o Kovačić é tão eficiente, nós não tratamos tumores. Pessoal, mas tem um tumor aqui, tem uma ferida, serve aqui, mas tem tumor no cérebro do tipo A, B, C, não. Não importa. Por quê? Não importa, porque do nosso ponto de vista, do método Kovačić, tem 2 coisas que você precisa fazer para curar o câncer de uma pessoa. Tá? E é importante dizer que a gente não promete cura. Importantíssimo. A gente sabe que é muito eficiente. Pela nossa experiência, 99% das pessoas que fazem a terapia corretamente, direitinho, a doença não evolui mais. Isso também não quer dizer que a pessoa não venha a óbito nem nada disso, né? Exatamente, estagnar, né? Às vezes, se está muito avançado, parou, mas já está comprometido os órgãos, vai vir a óbito. Não muda. Muda, aliás, porque a qualidade de vida muda completamente. E a gente já aborda isso. Mas é isso. Então, a doença aparece dessas formas na parte mais frágil do tumor. Então, é importante por quê? Eu estava falando das 2 coisas a fazer. Sim. A primeira é tirar a vitalidade do agente, né? E a segunda é
evitar a pessoa voltar ao contato com a vibração que vem do subsolo, da água contaminada com fezes, porque já é todo o processo. Porque se você vai fazer a terapia, você tira a vitalidade do agente, começa a recuperar o corpo e volta de volta lá onde está a origem do problema, o problema começa de novo. Sim. E é por isso que existe metástase, e normalmente as pessoas têm metástase por causa disso, né? Porque elas continuam no local onde adoeceram. E o tratamento como é feito? A gente usa 2 peças metálicas hoje, que é o U e acelerador, que captam uma energia natural do ambiente, uma energia extremamente saudável, que tira a vitalidade do agente, permitindo que o corpo volte a funcionar normalmente. Funções como cicatrização, imunidade e tantas outras são retomadas. Então, o que acontece é que o próprio corpo começa a eliminar as manifestações da doença. E claro, dependendo em que parte do corpo esteja a doença, o grau de avanço, a idade da pessoa, tudo pode variar o resultado final. Mas, se fizer tudo direitinho, não avança mais. Agora, você vai recuperar em 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 5 meses, ou se não vai recuperar o AVO, depende muito da condição da pessoa naquele momento que ela começa a terapia. Tá. Seria bacana você, assim, deixar bem claro o fazer direitinho. Exato. Ao que você se refere para que as pessoas, assim, né, tomem ciência. Ótima pergunta, Valdívia. Ótima pergunta. A coisa mais importante no método Kovačić é o uso de uma pecinha metálica chamada isolante. O que é isolante? Eu não falei que para curar o câncer você tem que, do nosso ponto de vista, você tem que eliminar a vitalidade do agente e não se expor novamente a essa vibração do subsolo. Isolante serve justamente para quê? Para você bloquear essa vibração que vem do subsolo. Então você não precisa mudar de casa, mudar de trabalho. Você começa a usar essa pecinha no local que você fica muito tempo parado em relação ao solo todo dia. Normalmente onde que é? Cama, cadeira de trabalho e cadeira de descanso. O sofazinho que assiste uma TV, ou que lê um livro, enfim. Daí você põe essa pecinha lá e evita. Mas o isolante tem alguns cuidados, né? Tem que ser cadeira de madeira ou de plástico, tem que ser lavado semanalmente, tem muito de cuidado. Mas o que acontece mesmo, a grande verdade, Valdívia, é que a pessoa não acredita muito no isolante. E por que ele não acredita muito no isolante? Porque ele não acredita na questão da origem do câncer. E se ele não acredita no isolante, não acredita na origem do câncer, o que ele está fazendo essa terapia lá? Está fazendo método Kovačić. Porque a maioria das pessoas, eu afirmo para vocês que o quê? Que vão lá fazer o método Kovačić, não acreditam no método Kovačić. No fundo, né? Não acredito. Eu concordo, porque passo por isso também, né? Assim. E o que eles estão fazendo lá, se eles não acreditam? Sim, é verdade. É que normalmente não tem mais o que fazer. Aí vem, inclusive, a desobediência. Eu chamo eles de desobedientes. São desobedientes, a maioria. A troca da cama, né? Aquela resistência Exatamente. Em relação à cadeira, sofá, essa coisa toda. Às vezes não. Frequentemente chegar no ponto de atendimento lá da Santa Cruz, que eu ajudo de vez em quando, que é coordenado pela minha mãe, a Celeste, o Jotacir, meu pai, e tem, enfim, uns 6, 7 voluntários que ajudam lá. Chega muito idoso, que não quer fazer a terapia, mas está sendo empurrado pela filha. Daí chega lá ranzinhos, assim, brigando. E deixa claro para todo mundo que não quer, não acredita e está lá porque está obrigado. Daí minha mãe vira para a pessoa e fala, então tá, faz o seguinte, aproveita que você está aqui obrigado e faz direitinho. Te garanto que daqui 2 semanas você já vai mudar de opinião. E muda de opinião quando faz certinho. É importante você falar quantas sessões são necessárias para a pessoa realizar. Né? Nesse sentido, para que ela possa receber os efeitos e se pode ser praticado a terapia para quem está fazendo radioquímio. Boa pergunta. Pode ser feito paralelo com qualquer outro tipo de tratamento. Eu diria que 90%, até um pouco mais, dos pacientes fazem algum outro tipo de tratamento. 10% ou menos fazem só o Kovačić, mas também fazem por quê? Porque não... pessoa idosa que não pode fazer quimio nem rádio em cirurgia, não tem opção. Ou pessoas realmente que não tem tratamento, porque o tumor está em determinado local que não tem o que se fazer. Sim. E tem pessoas que realmente acreditam, então querem fazer isso antes, né? A terapia em si dura 1 ano, né? No primeiro momento a gente quer ver resultados a curto prazo, qualidade de vida. Melhor de qualidade de vida é entre o primeiro dia e 1 mês e meio. 1 mês e meio, geralmente a pessoa está com uma outra condição muito melhor. Completamente. É outra pessoa. Geralmente os pacientes fazem quimioterapia, ficam todos juntos ali, e o paciente nosso, ele vê a nítida diferença entre ele e todos os outros. Está corado, está com com fome, disposição. Está bem diferente. E mudança no tumor mesmo, a gente espera ver em torno de 3 meses. Claro que dependendo de onde está, por exemplo, próstata, mama, a gente sabe que é um pouquinho mais rápido. Depende da idade também, pode ser um pouquinho mais longo. Mas assim,
por volta de 3 meses a gente consegue, em exames laboratoriais ou de imagens, pedidos sempre pelo médico, né? A gente não pede exame, quem pede exame é o médico, e a gente recomenda realmente que siga o acompanhamento com o médico. Quer fazer químio ou não, é outra questão. Agora, acompanhamento médico, com certeza a gente faz questão que a pessoa faça, inclusive a gente vê esses exames e ver o resultado melhorar, né? É importantíssimo. E melhora, assim, com 3 meses é outra pessoa. Dá para ver, né, com clareza. Necessário também, que ele fale custo. Eu sempre esqueço dessa parte, que é a parte mais importante de tudo, que aliás isso é a base. Primeira coisa, viu, que as pessoas teve casos que eu soube de pessoas que recomendaram, né, pessoas lá de São Lourenço mesmo, que recomendou para outros, né, porque das crianças que a gente trata lá. E teve mães que nem chegou a procurar a gente porque imaginou que era caro. Que é uma fortuna, né? Porque a gente fala de terapia para câncer que funciona. Quanto é que vai custar um negócio desse? Eu digo para vocês que é gratuito. O atendimento ele é gratuito, realizado por uma rede de voluntários. A gente tem mais de 200 voluntários super dedicados, amorosos para ajudar todos os pacientes. Inclusive e o único custo, inclusive vocês, né? Que aliás fazem um serviço dobrado, né? Que é Santo André e São Lourenço, né? Em Minas e São Paulo. Faz o expediente dobrado, né? E o único custo é o isolante, né? Que custa R$15 a pecinha. Você usa 2 pecinhas, 3 pecinhas, né? E cada pecinha dura 20 anos. Então, quer dizer, né? Nossa, não dá para ser melhor do que isso. Né? Não custa nada. Tanto que os pacientes costumam dizer que é de graça, né? Porque é tão barato que eles dizem que é de graça. Porque R$20 você não vai na padaria aqui sem gastar R$20, R$30 aqui em São Paulo, né? Mas... voltando ao ponto, é a parte mais importante, o isolante, os voluntários, e no nosso site, o aemk.org.br, tem botão endereços. Nós temos mais de 90 locais de atendimentos no Brasil e atendemos em outros 6 países. A gente está na Bolívia, no México, nos Estados Unidos, tem na França, na Bélgica e Portugal. Né? São os países que a gente tem, tá tudo lá no site, tá? Da França não está no site porque o pessoal lá tem muito medo do sistema, então eles não é underground lá total, lá é realmente um negócio pesado lá, então eles não aparecem no site, mas tem lá, então você tem que conhecer alguém que conhece ou que faz, né? E outra coisa, Valdívia, bem bacana falar, Valdívia, é o do livro. Sim, né? Isso que eu ia te pedir, porque já estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Por favor, não deixe de falar onde encontrar, como. Exatamente. Porque lá vai poder também aprender bastante coisa, sobre o método bastante Kovačič. Informação. Aliás, uma perspectiva diferente do método Kovačič, porque normalmente a gente costuma falar sobre a terapia, funciona, não funciona, resultado e tudo mais. E a gente normalmente acaba não tendo tempo de falar sobre questão de comprovação científica. E por que se uma terapia funciona, por que ela não está dentro do SUS? Por que ela não está dentro de hospital? Por que não está acessível a todo mundo? Por que não está no jornal? E daí no livro conta toda a trajetória do método Kovačič, principalmente de quando eu me juntei. Apoio, exatamente. Né? Porque quando a gente criou a MK, quando eu me juntei a esse trabalho, o que acontece? A ideia não era capacitar pessoas a abrir pontos de atendimento, era o quê? Era chegar dentro de um laboratório, fazer o estudo, porque estava tudo pronto, na verdade é só coletar dados, né, que é a coisa mais simples, né, você replica para coletar os dados e aferir o percentual de funcionalidade de resultados, né, e por que isso não deu certo? Então, todos os nossos contatos com institutos de pesquisa, poder público, então prefeito, governador, presidente da República e tudo mais, imprensa e tudo mais, tá? Eu não vou tomar muito tempo, o livro chama Uma Vida pelo Fim do Câncer, você encontra nas principais livrarias do país, tá? E você também encontra no site, umavidapelofimdocâncer.com.br ou no Facebook também, Uma Vida pelo Fim do Câncer. Bacana. Bom, agora tudo que nos resta é nos despedirmos. Nossos amados sabem onde nos encontrar, no Face Pro Saúde, né? No nosso telefone 959543300. Lá na Crisocelar Pro Saúde temos a terapia Kovačič, este método maravilhoso, temos o livro e também sempre temos todas as informações de como vocês encontrarem com toda a família Kovačič que vocês precisarem das informações. E vamos nos despedindo, né? A minha gratidão imensa por você estar aqui com a gente, transmitindo essa super grande, importantíssima mensagem para os nossos amados. E voltará, com certeza, outras vezes para completar, porque tem muita coisa, gente. Tem muita coisa para falar a respeito. Muito obrigado, Valdívia, pelo espaço, Marcos. Obrigado aos ouvintes que estão disponíveis aí para conhecer um pouco mais e fico à disposição. Ok, gratidão. Um abraço a todos. Beijinho no coração.